Bacana. E aí, pessoal, tudo tranquilo? Vamos nessa, o nosso trabalho de revisão, certo? Vamos revisar os nossos amigos céticos pirrônicos, né? Das escolas do período helenístico, beleza? Olha só, primeiro a gente tem que lembrar o seguinte: o grande objetivo das escolas do helenístico é a eudaimonia. E o que é isso? Ó, é um estado de felicidade, de bem-estar, ok? Que todas as escolas buscam: epicurismo, estoicismo, ceticismo e cinismo, ok? Então veja bem, o ceticismo pirrônico, ele foi desenvolvido pelo nosso amigo Pirro, beleza? Ele foi o fundador, ceticismo pirrônico ou pirronismo, ok? E aí, ó, palavra-chave para esse pensamento, para essa escola de filosofia, é skepsis. O que significa essa palavrinha skepsis? É o seguinte, ela significa análise, certo? E o grande objetivo de Pirro e dos filósofos dessa escola era exatamente fazer uma análise acerca de tudo. Como nós já estudamos, nesse período helenístico, surgiram uma série de escolas de filosofia, certo? Com o objetivo de preencher aquele espaço vazio, né, deixado pelo fim da polis, né? Quando as polis deixam de existir, o filósofo fica, caramba, e agora, né? E aí, com isso, vem várias escolas de filosofia para preencher aquele vazio das pessoas, né? Por isso até que eu falo para vocês que as escolas de filosofia do helenístico, nós podemos dizer claramente que elas seriam uma pré-religião, né? Beleza. Então, cada uma dessas escolas afirmava ter uma verdade, afirmava ter a essência das coisas, afirmava estar correta, beleza? E o nosso amigo Pirro não acreditava que fosse possível estar correto, não acreditava que fosse possível alcançar qualquer essência. E por que isso? Porque ele era um cara que seguia muito as ideias do Sócrates, certo? Sócrates foi uma influência importante para essas duas últimas escolas que a gente está vendo, né? O ceticismo e a próxima que vai ser o cinismo. Vamos dar uma olhadinha aqui de novo? Então, já que não era possível, segundo Pirro, encontrar a verdade, né, encontrar a essência, o Pirro era a favor da análise. Tudo deveria ser analisado racionalmente e estudado, beleza? E ele acreditava que a partir dessa análise, dessas skepsis, há um detalhe interessante. Cético em inglês é skeptical. Olha, skepsis, skeptical. Então em inglês fica mais parecido com o original grego, né? Aí o nosso amigo Pirro e os céticos pirrônicos acreditavam na análise, beleza? Tudo deve ser analisado. E para eles, a eudaimonia, ou seja, a sensação de bem-estar, vinha justamente de uma ataraxia, que a gente já viu, que é a ausência de questionamento. Epoché. Essa é a palavra-chave. Epoché é a forma deles alcançarem essa eudaimonia, essa ataraxia, essa ausência de estresse. O que é isso? É a suspensão do juízo. O que é isso, suspensão do juízo? É você suspender, ou seja, você não emitir juízo, julgamento sobre qualquer assunto. Vem uma escola X e diz: não, a verdade é que a vida tem que ser seguida dessa maneira aqui. Aí vem uma outra: não, tem que ser daquela maneira ali. Aí vão os céticos, analisam a situação, apresentam as falhas dos dois lados, tudo tem falhas, né? E suspendem o juízo. Certo? Você está errado, por isso, o que você falou. Aliás, não faz sentido isso, também não faz sentido aquilo. E, meu irmão, não tem como chegar a essa essência que você está dizendo. Não tem como você afirmar nada. Não tem como você chegar e dizer: o certo é isso, o errado é aquilo. Ele vai lá, a partir da análise, critica os dois pontos e suspende o juízo. Beleza? A grande diferença dos céticos para os outros é que o cético não é doutrinarista. Ou seja, o cético pirrônico é um camarada que não quer colocar a doutrina dele no lugar da do outro. Normalmente as discussões são por isso, né? Não, vou discutir com você porque eu acho que a sua doutrina está errada e a minha está certa. Os pirronistas não.
Eles não têm uma doutrina. Na verdade, a doutrina, entre aspas, deles é que não é possível ter doutrina. Não é possível conhecer a essência das coisas. Por que não? Porque nem Sócrates conseguiu. Lembra daquela verdade que Sócrates buscava? Aquela verdade essência, a verdade que está além daquilo que os homens conseguem sentir ou julgar, certo? Ou seja, o Sócrates queria saber o que existe no mundo além da percepção humana, beleza? Essa é a essência, a verdade que ele queria buscar. E ele morreu sem encontrar. Assim sendo, os nossos amigos céticos pirrônicos acreditaram. Não, então, se nem Sócrates conseguiu, significa que essa verdade é inalcançável, é impossível, certo? Olha o respeito que eles tinham pelo Sócrates, né? Então, para eles, a resposta de tudo era: suspenda o juízo, não se questione sobre isso e viva as aparências. Porque a essência você não vai conseguir alcançar, não tem como a gente se livrar dos nossos sentidos e do nosso julgamento das coisas, da forma como nós enxergamos o mundo, certo? Então, segundo os nossos amigos céticos pirrônicos, o caminho para a eudaimonia é: analise as questões e aí você vai alcançar a epoqué, você vai ver os pontos errados, confusos de todos que estiverem envolvidos nessa busca pela essência, e aí você vai suspender o seu juízo e aceitar as aparências. Bacana? E agora a última escola que a gente vai ver, né, é o cinismo. O fundador dessa escola, da escola cínica de filosofia, se chama Antístenes, beleza? E ele foi discípulo direto de Sócrates. No entanto, o cara mais famoso dessa escola foi Diógenes de Sinope, não é Diógenes Laércio, sim? Diógenes de Sinope foi discípulo do Antístenes, foi o cara mais famoso, certo? E tanto que o termo cínico a gente pode até dizer que veio por causa da personalidade do Diógenes. Cínico era só a escola de filosofia, né? Mas a personalidade do Diógenes era uma personalidade sarcástica, irônica, debochada, certo? Tanto que ele era conhecido como Sócrates louco, beleza? Mas qual é a forma dos cínicos encontrarem a eudaimonia, a felicidade, o bem-estar? A forma é levando ao extremo a filosofia do Sócrates. Conhece-te a ti mesmo, lembra? O que é o conhece-te a ti mesmo de forma prática? Se afastar dos bens materiais e buscar o desenvolvimento moral e intelectual, certo? Essa era a ideia principal. E aí o que eles fazem? Os cínicos levam isso ao extremo. Eles abandonam de fato os bens materiais. Para eles, esse é o caminho para alcançar a eudaimonia, certo? Abandonar, se livrar de tudo. Por quê? Tudo que a gente tem, que for possível, que seja possível, né, perder por obra do acaso ou por obra do tempo, a gente deve se livrar. Por quê? Porque o ser humano se adapta. Então o ser humano, uma vez que ele começa a ter contato com alguma coisa, esse ser humano começa a ser dependente dessa coisa muito rápido. Agora eu vou andar com a caneta pendurada aqui. Beleza. Cara, daqui a pouco, talvez uma questão de semanas, eu estarei tão acostumado com essa caneta pendurada aqui, preciso de uma caneta, que um dia, se por acaso eu não tivesse, vai me incomodar, vai me entristecer. Opa, sofrimento, não é eudaimonia, certo? Eudaimonia, essa felicidade, esse bem-estar, é justamente o oposto do sofrimento, tranquilo? Então o que os cínicos fazem? Se livre de tudo que possa te tornar dependente, né? E que a falta vai te fazer sofrer. Então fica só com o basicão necessário, como os cães de rua. O nome cínico vem de kinos, que é cão, beleza? Ou seja, se um cão de rua consegue viver, consegue ser saudável, consegue ser até, tem uns cães de rua até que são bem alimentados, se você der mole ainda quer te morder por aí, né? Então se o cão de rua consegue, por que eu não vou conseguir? Então vivo só com o básico. Essa é a ideia dos nossos amigos cínicos. Bacana.